Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre integrais duplas aqui em cálculo com várias variáveis, só que a gente vai começar a falar sobre regiões gerais. Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então na aula anterior sobre integrais duplas, a gente aprendeu a calcular a integral de uma função de duas variáveis em regiões retangulares. Então, a gente viu, por exemplo, essa função aqui. Se a gente quiser calcular o volume do sólido formado embaixo dela, nessa região retangular aqui, a gente pode fazer isso usando uma integral dupla. Essa integral dupla vai de A até B no eixo x e de C até D no eixo Y. E aí, como se tratava de uma região retangular, a área tanto faz, né? Base vezes altura ou altura vezes base, vai ser a mesma coisa. Então, aqui, a diferencial dA, que é o dy dx, tanto faz a ordem, pode ser dx dy, então integra primeiro em relação a x, depois em relação a y, ou então primeiro em relação a y, depois em relação a x. Então, quando se trata de regiões retangulares, a gente pode colocar a integral na ordem que a gente quiser, na ordem que for mais fácil para a gente. Tá, mas e se eu não quiser a integral da função em uma região retangular, assim, bonitinha? Eu quisesse a integral em uma região mais diferentona, assim, então uma região que não é reta, bonitinha, que a gente consegue calcular a área facilmente. Como que vai ficar isso aqui? Então, vamos ver, por exemplo, essa função, onde a gente quer calcular a integral dela nessa região aqui embaixo, ó, que parece uma folha, a folha de uma árvore aqui, né? Como que a gente faz para calcular a integral dessa função nessa região aqui? Gente, quando a gente está falando de integrais duplas em regiões gerais, a gente vai falar que essa região ela não vai ser limitada a um retângulo de largura tal e altura tal. Não, isso aqui vai ser uma região limitada por funções. Ou seja, quem está limitando a função aqui nessa parte é uma função e aqui nessa parte é outra função. As duas funções estão estabelecendo uma área aqui embaixo e a gente quer calcular a integral da função em cima dessa área, que no caso seria o volume do sólido formado aqui embaixo. Bom, a gente viu que quando a gente quer calcular esse tipo de integral aqui, a gente usa a integral dupla, né? Integral da função f de xy na região R. Só que a região R, nesse caso, é limitada por funções, ela não é uma região retangular, né? Então, nesse caso, a nossa diferencial dA vai fazer diferença. Então, a gente colocar dy dx e integrar primeiro em y é diferente de colocar dx dy e integrar primeiro em x, concorda? Porque não é um retângulo bonitinho, não é aquela coisa ideal que fica mais simples. Gente, então o que vai mudar aqui nas integrais duplas sobre regiões gerais é que a gente não vai mais analisar só apenas aquela região de x de tanto até tanto e y daqui até aqui. Não, agora a gente vai ter que analisar as funções que estão limitando aquela região. E de acordo com a região que a gente tem ali, a gente pode classificar em dois tipos, região do tipo 1 e região do tipo 2. Cada uma delas vai dar pra gente uma integral diferente, mas fica tranquilo que é muito mais simples do que parece. Vamos lá ver. Bom, então se a gente tem uma região R, que é onde a gente quer calcular a integral ali da nossa função, a primeira coisa que a gente faz antes de calcular essa integral é entender essa região R. Então, aqui no caso, a gente queria entender essa folha de uma árvore, né? Qual é o comportamento dessa região? Como ela se comporta aqui? Qual é o funcionamento dela? Para entender como essa região se comporta, a gente vai ver as regiões do tipo 1 e do tipo 2. Então, vamos lá entender. As regiões do tipo 1 vão ser aquelas regiões em que o x varia de um ponto até outro ponto, então o x tem uma variação bem definida ali, enquanto o y está variando de uma função até outra função. Então, repara que a diferença, o x tem uma variação muito bonitinha ali, muito concreta, né? Enquanto o y tá tipo assim, ó, aqui tem uma função, aqui tem outra, o y tá variando entre elas duas. Então, para ficar mais simples de a gente ver, olha só esse desenho. Repara o seguinte, essa é a nossa região R. Se eu quero calcular a integral de uma função em cima dessa região, a gente consegue escrever x indo desse ponto A até esse ponto B. O x está variando bonitinho desse ponto até esse, dentro dessa região R, né?
Só que o y aqui, a gente não consegue definir direitinho. Ele está variando daqui até aqui, é uma coisa retinha, bonitinha. Não, porque o y tem uma variação que vai mudando, né? O y daqui até aqui é diferente do y daqui até aqui, que é diferente do y daqui até aqui. Então, o y não está variando de acordo com constantes aqui, mas de acordo com funções. Ele varia de uma função para outra. Então, ele tem essa variação. Se você quiser deixar ainda mais concreto aqui, vamos pensar que isso aqui é um riachinho, uma parte de um riacho, né, que segue para lá claramente. Mas analisando apenas essa parte do riacho, a gente vê que a água está fluindo na direção do eixo X. Está fluindo aqui dessa reta para essa reta. E as bordas do riacho, que são aquela coisa meio torta, um riacho nunca é retinho, né? Vão ser as funções que estão definindo a variação no eixo Y. Mas então, beleza, o exercício deu uma região R, ele quer a integral de alguma função em cima dessa região, e aí eu vi que é uma região do tipo 1, porque o x tem essa variação bonitinha aqui, e o y tem uma variação entre funções. Então, ok, região do tipo 1. O que eu faço para calcular a integral? Qual é o próximo passo depois de descobrir o tipo de região? Aí a gente vai calcular a integral dessa forma aqui, gente. A integral de uma função f de xy em cima de uma região R do tipo 1 vai começar com a integral em relação a y e depois a gente vai integrar em relação a x. Então, para fixar melhor, é só lembrar, como o y varia de acordo com funções, a gente integra ele primeiro. Então, a prioridade é quem varia de acordo com funções. E depois a gente integra aqui em relação a x, que está mais simples, né? Daqui até aqui está bem definidinho onde que o x está variando. Então, o que importa na região do tipo 1 é que a gente sempre vai começar integrando em relação a y. E essa integral vai de g de x até h de x. G de x é a função que está mais embaixo e h de x é a função que está mais em cima. São as funções que definem a variação aqui no eixo y. E aí, calculada essa integral de dentro, a gente vem para a integral de fora. A gente pega esse resultado aqui da integral de dentro e integra em relação a x de a até b, que é de onde até onde ele está variando, beleza? Agora, se fosse ao contrário, então o y está variando bem definido aqui, de um ponto A até um ponto B, ó, aqui A, aqui é B, e o x é quem está variando entre as bordas do riacho, então entre funções aqui. Como que a gente vai escrever esse tipo de integral? Agora, como é o x que está variando entre funções, a gente vai integrar em relação a x primeiro, da função g de y, que é quem vem primeiro aqui, até a função h de y, que é quem vem mais à direita. Então, gente, um ponto importante aqui para ressaltar é que quando a gente tem essa região do tipo 2, a gente tem que escrever as funções envolvidas como x igual f de y, tá bom? O x tem que estar em função de y. Então, aqui, a gente integra em relação a x de g de y até h de y. E aí, depois, a gente integra em relação a y de a até b. Então, na região do tipo 1, a gente coloca essa variação entre funções no y. E na região do tipo 2, essa variação está no eixo x. Mas pode acontecer de alguma região ali ser do tipo 1 e do tipo 2 ao mesmo tempo. Aí você escolhe como você quer resolver, se você quer usar essa integral ou a integral da região do tipo 1, beleza? Então, vamos ver na prática como a gente faz isso. Aqui a gente quer calcular a integral da função x mais y em uma região R, sendo que essa região R é a região compreendida entre as curvas x² mais 1 e 2x², que são funções de x aqui, né? O g de x e aqui h de x. A primeira coisa de todas que a gente vai fazer nesse tipo de exercício é desenhar a região R. Então, é importante a gente ter bem fresco na mente como que funcionam os gráficos lá em cálculo 1, como que a gente consegue desenhar esse tipo de função. Então, normalmente não são funções muito complexas assim, que a gente precisa ir além para desenhar o gráfico. Então, é importante a gente saber as funções básicas ali, funções quadráticas, funções lineares, porque normalmente são elas que vão limitar uma região ali para a gente. Então, vamos começar com a função g de x. Ela é a função x² mais 1. Bom, a gente conhece a parábola da função x². É essa parábola aqui, passa pela origem, aí cresce para lá e para cá da mesma forma.
Só que no caso não é x ao quadrado, é x ao quadrado mais 1. Então, a gente movimenta essa parábola uma unidade para cima. E aí, a gente tem a função h de x, que é a parábola 2x ao quadrado. A gente conhece o x ao quadrado, né? Ele é uma função assim comum. Mas quando a gente multiplica por 2, a gente está comprimindo a nossa função. Por quê? Se está multiplicando por 2, ela está crescendo mais, né? Se valeria 1, vai começar a valer 2. Se valia 2, vai começar a valer 4. Então, ela está crescendo mais rápido do que o x ao quadrado sozinho. Então, a gente vai ter uma parábola assim, ó. Ela vai ser parecida com a parábola roxa, só que ela vai ser um pouco mais comprimida, assim. Tá, então ele fala que a região R é a região compreendida entre essas duas curvas que a gente desenhou. Então, cadê essa região? É justamente essa região que está aqui dentrinho, né, gente? Que está ali acolhida pelas duas funções. Não poderia ser essa, porque aqui vai lá para o infinito, e aqui também vai lá para o infinito. Não é como se as duas funções estivessem compreendendo essa região, acolhendo ali em uma casinha. Então, passo 1 foi a gente desenhar a região R, desenhar as curvas que limitam e achar onde está a região R. O segundo passo é a gente estudar essa região, onde ela começa e onde ela termina, tanto no eixo x quanto no eixo y. Bom, aqui no eixo x, ela começa nesse ponto de intersecção entre as curvas e termina nesse ponto de intersecção. Então, ela vem daqui, vai, até chegar aqui no outro ponto de intersecção. Agora, no eixo y, ela começa aqui no vale da parábola azul, no ponto mais baixo dessa parábola, e vem aqui até o ponto mais baixo da parábola roxa. Ela está variando entre a parábola azul e a parábola roxa. Já está percebendo alguma coisa aí, né? Então, sobre o y, a gente já pode falar que ele é maior ou igual à parábola azul, porque ele começa nela, né? Então, ele é maior ou igual a 2x ao quadrado, e ele é menor ou igual à parábola roxa, então, menor ou igual a x ao quadrado mais 1. Ele está variando entre 2x ao quadrado e x ao quadrado mais 1. Então, repara, ele vem daqui até aqui. Ele varia entre uma função e outra. Já o x, por outro lado, varia entre esse ponto e esse ponto. Então, esse ponto A e esse ponto B. Então, vamos lá encontrar quem são esses pontos. Eles são os pontos de intersecção entre as duas funções. São os pontos, tipo as portas ali dessa região, né? Que definem onde a região está começando no eixo horizontal. Para isso, a gente iguala uma função a outra, x ao quadrado mais 1, igual 2x ao quadrado. Passando tudo aqui para o lado direito, a gente tem 2x ao quadrado menos x ao quadrado, menos 1, igual a 0. Então, x ao quadrado igual a 1. Portanto, os pontos de intersecção ocorrem em x igual mais 1 e menos 1. Então, aqui é o primeiro ponto de intersecção, menos 1, e aqui o outro ponto de intersecção, mais 1. Portanto, o x nessa região varia de menos 1 até 1. Então, gente, pelas definições que a gente viu, isso aqui é uma região do tipo 1. Repara que a gente não consegue escrever o y variando de uma forma bem definida, de um ponto até outro, e o x variando entre funções. A gente não consegue fazer isso nessa região. Essa região está sendo definida com o y variando entre funções e o x variando de um ponto a outro. Logo, como que vai ficar a nossa integral aqui nesse caso? Vai ser a integral dupla. Como é uma região do tipo 1, primeiro vai vir o dy, então x mais y em relação a y, e o y está variando de 2x ao quadrado até x ao quadrado mais 1. Então, de 2x ao quadrado, que é a função que está mais embaixo aqui, até x ao quadrado mais 1, que é a função que está mais em cima. E aí, depois a gente integra em relação a x, que está variando entre menos 1 e 1. Gente, então o primeiro passo para esse tipo de exercício já foi. A gente já conseguiu desenhar a região R, fazendo as curvas ali, o esboço dos gráficos, né? E baseado nessa região R, a gente viu o x está variando de menos 1 até 1, tá bem certinho ali, quadradinho, né? Enquanto o y está variando de uma função até outra. O y tá aquela variação mais livre, assim. Então, a gente consegue escrever isso como uma região do tipo 1. Então, a gente integra primeiro em relação a y, depois em relação a x, tá bom? Então, agora é só a gente resolver essa integral. Vamos lá. Gente, então vamos começar aqui com a integral de dentro, que é uma integral em relação a y. Então, vou colocar ela separada aqui embaixo, tá bom? A gente tem a integral de x mais y em relação a y, calculada de 2x ao quadrado até x ao quadrado mais 1. O
O x a gente está tratando como uma constante, né? Porque a gente está integrando em relação a y. Então, a primitiva de x em relação a y vai ser x vezes y, que é a constante vezes a variável. E a primitiva de y vai ser y ao quadrado sobre 2, que é a função que, quando a gente deriva, resulta em y. E aí, a gente vai calcular isso aqui de y igual a 2x ao quadrado até y igual a x ao quadrado mais 1. Primeiro, a gente aplica x ao quadrado mais 1 no lugar de y, aí vai ficar x vezes x ao quadrado mais 1 para o primeiro termo, mais x ao quadrado mais 1 ao quadrado sobre 2 para o segundo termo. E aí, a gente faz menos o 2x ao quadrado aplicado no lugar de y. Então, x vezes 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado sobre 2. E aí, agora, vamos dar uma simplificada nisso aqui, né? Então, aqui a gente consegue fazer o chuveirinho, vai ficar x ao cubo mais x. E aqui a gente consegue aplicar produto notável, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso está dividido por 2. Aí, aqui a gente tem x vezes 2x ao quadrado, que dá 2x ao cubo. 2x ao quadrado, a gente coloca o quadrado em tudo aqui, né? Em todos os termos. Então, fica 4x à quarta sobre 2. E aí, a gente consegue juntar esse termo com esse aqui, aí fica tudo junto aqui na fração. Menos 2x ao cubo mais x ao cubo fica menos x ao cubo, e esse x fica aqui. E aí, a gente pode até multiplicar o 2x ao cubo por 2 em cima e embaixo, aqui 2x e 2 em cima e embaixo, né? Para juntar tudo na mesma fração. Vai ficar menos 3x à quarta, menos 2x ao cubo, que é o que está entrando agora, mais 2x ao quadrado, mais 2x, mais 1, tudo isso sobre 2. Então, esse é o resultado da integral de dentro. E aí, é isso aqui que a gente vai integrar agora em relação a x de menos 1 até 1. Então, agora, a nossa integral de fora, né? Então, como que vai ficar isso aqui? Colocando a constante 1 sobre 2 para fora, porque estava tudo dividido por 2, a gente vai ter 1 sobre 2 vezes a primitiva de tudo isso que está aqui dentro. Então, vamos analisar termo a termo. Quem é a primitiva de menos 3x à quarta? Pela regra do expoente, vai ser menos 3x à quinta sobre 5. De menos 2x ao cubo, vai ficar menos 2x à quarta sobre 4, que dividindo por 2 em cima e embaixo, fica x à quarta sobre 2. De 2x ao quadrado, vai ficar 2x ao cubo sobre 3. De 2x é o próprio x ao quadrado, e de 1 é x. Então, aqui a gente encontrou a primitiva de cada termo individualmente, seguindo a regra do expoente. E aí, a gente vai calcular isso aqui de x igual a menos 1 até x igual a 1, beleza? Então, agora vamos substituir esses valores de x. Para x igual a 1, a gente vai ter menos 3 quintos, menos 1 sobre 2, mais 2 sobre 3, mais 1, né? Agora, para menos 1, a gente vai ter menos 3 vezes menos 1, que é 3 sobre 5, menos 1 à quarta é 1, então fica menos 1 sobre 2. Menos 1 ao cubo é menos 1, então 2 vezes menos 1 fica menos 2 terços. Menos 1 ao quadrado é 1, então fica 1 mesmo. E aqui fica menos 1. Olha, eu vou colocar tudo no mesmo denominador aqui, tá bom, gente? Vou colocar no denominador 30, que é um múltiplo comum de 3, 2 e 5. Então, aqui 30 por 5 é 6, vezes 3, menos 18. Aqui 30 por 2 é 15, fica menos 15. Aí aqui 30 por 3, 10, vezes 2, 20. Aí aqui esse 2 vai virar 60, né? 60 sobre 30 é 2. E aí, deixando tudo no mesmo denominador, a gente vai ter isso aqui. Então, fica meio vezes 64, que é a soma de tudo isso, sobre 30, que vai dar 64 sobre 60, e dividindo por 4 em cima e embaixo, fica 16 sobre 15. Então, essa aqui é a integral da função x mais y nessa região R, que é compreendida entre essas duas curvas. Agora, vamos fazer esse aqui, gente. A gente quer a integral da função x vezes y em uma região R, que é compreendida entre as funções y igual a x e y igual a x ao quadrado.
primeiro passo é a gente desenhar essa região, né? Então, vamos desenhar as duas funções que ele deu aqui. Y igual a x. Quem é essa função? É uma função onde o y é sempre igual ao x, né? Quando x é 1, y é 1. Quando x é 2, y é 2. Então, é a nossa reta identidade. Cada x corresponde a um y igual. E aí, o h de x é a parábola x ao quadrado, que é famosa, a gente conhece, né? Então, forma algo assim nesse estilo, né? E aí, a região R é compreendida pelas duas curvas. Então, ó, ela tá aqui bonitinha nessa região que as duas curvas estão acolhendo ela. Agora, o segundo passo é a gente analisar que tipo de região é essa, estudar essa região R. Bom, a gente pode falar que no eixo X, a gente está vindo aqui de 0 até esse ponto de intersecção entre as curvas, né? Que vai acontecer em x ao quadrado igual a x, então x ao quadrado menos x igual a 0. Portanto, x vezes x menos 1 igual a 0. Então, a intersecção entre as duas funções acontece em x igual a 0 ou em x menos 1 igual a 0, que é x igual a 1. Então, aqui a gente tem o ponto de intersecção 0 e aqui 1. Então, vamos falar que o x está indo de 0 até 1 e o y, ele está variando aqui da função roxa até a função azul, né? Ele varia de uma função até outra. Então, o y é maior ou igual a x ao quadrado e menor ou igual a x. Aí você vira e fala para mim, não, eu vi outra coisa. Eu vi aqui no eixo y uma variação de 0 até 1, variando bem definido entre esses pontos, e aí eu vi o x variando entre funções, então variando da função azul até a função roxa. Você não está errado também, porque de fato aqui nesse caso, a gente pode ver ou o y variando entre a função roxa e a função azul, como a gente também pode ver o x variando entre a função azul e a função roxa, enquanto o y varia entre pontos definidos aqui. Então, a gente também pode escrever que o y varia entre 0 e 1 e que o x varia entre duas funções. Quem são essas duas funções? Lembra que quando x varia entre funções, a gente tem que escrever essas funções como funções de y? Para essa primeira função já está feito, né? O x já está isolado, a gente tem x igual a y. Para essa segunda aqui, a gente passa o quadrado para lá, como a gente está falando apenas de x maior ou igual a 0, a gente pode fazer isso. E aí vai ficar que x é igual a raiz quadrada de y. Então, essa aqui é a segunda função de y. Então, o x está variando da reta azul, que é a reta representada por y, até a curva roxa, que é a raiz quadrada de y. Então, gente, isso é uma região tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Ela pode ser escrita como x variando entre valores definidos e o y entre funções, como pode fazer ao contrário também. Então, você pode escolher qual daquelas integrais você vai usar, tá bom? Como no exercício anterior a gente já fez uma integral da região do tipo 1, agora vamos fazer de uma região do tipo 2. A gente quer a integral da função xy, onde o x está variando entre y e raiz de y. Então, primeiro a gente integra em x, entre y e raiz quadrada de y, e depois a gente integra em y de 0 até 1. Então, vamos lá. Começando pela integral de dentro, a gente quer a integral de xy em relação a x, calculada de y até a raiz de y. Lembrando que, nesse caso, o y está sendo tratado como constante. Então, a primitiva vai ser y vezes x ao quadrado sobre 2. Isso calculado de x igual a y até a raiz de y. Então, a integral de fora vai ser a integral de 0 até 1 de y ao quadrado sobre 2 menos y ao cubo sobre 2. Ou, se você preferir, como os dois estão sendo divididos por 2, a gente pode colocar 1 sobre 2 para fora, e aí fica só y ao quadrado menos y ao cubo. E aí, agora a primitiva de y ao quadrado menos y ao cubo. De y ao quadrado é y ao cubo sobre 3. E de y ao cubo é y à quarta sobre 4. E aí, a gente calcula isso de y igual a 0 até y igual a 1. Então, a gente vai ter 1 sobre 2 vezes 1/3 menos 1/4. E aí, quando a gente substituir o 0, vai zerar tudo, né? Fica 0 sobre 3 menos 0 sobre 4. Então, a gente nem precisa levar em conta aqui para esse caso. E aí, aqui a gente pode deixar no mesmo denominador, né? No denominador 12. E aí, vai ficar 12 sobre 3, 4. 4 vezes 1, 4. Menos 12 sobre 4, 3. Vezes 1, 3.
Então, a gente tem 1 sobre 2 vezes 1 sobre 12. Portanto, a gente encontra que nossa integral vale 1 sobre 24. Então, nesse caso, era uma região tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, mas a gente optou fazer como uma região do tipo 2. Se você fizer do tipo 1, vai dar o mesmo resultado, tá bom, gente? Inclusive, essa região é essa região que a gente viu aqui no começo da aula, que parece uma folha, né? Então, a gente calculou justamente a integral dessa função roxa nessa região R. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai fazer mais exercícios relacionados a isso, tá bom? Mas então não esqueça de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!